Você está no bate-papo com Toninho de Deus. Vamos começar a falar aqui com o nosso amigo Edmilson, né? Que é secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte de Boa Esperança. Mas Edmilson, eu acho que ele já passou daquelas secretarias ali, quase todas, né? Já encontrei com ele prestando serviço ali há vários anos já naquela prefeitura. E já encontramos com o Edmilson ali, sempre atendendo a gente, né, com muito carinho, com muito respeito e com muita capacidade. Posso aqui até dar um testemunho de que Boa Esperança era onde que eu fazia as obras com recurso federal, seu Wilson, que eu não tinha preocupação. Eu recebia religiosamente dentro daqueles prazos do trâmite de uma medição. E nas outras prefeituras era um Deus me acuda, né? Eu conheci uma pessoa que dizia sempre assim: o combinado não é caro. Não é às vezes combinado. O combinado, às vezes, ele até quer ser cumprido, seu Wilson. Mas às vezes quem está ali gerindo aquela pasta não tem a capacidade, entendeu? O Edmilson aqui, ele se antecipava às coisas. Então, na hora que chegava, já estava tudo certinho, tudo em cima. E a gente não tinha problema para poder, né? Porque o que mata um empreiteiro, um empresário do ramo da construção civil é você ficar, às vezes, com aquele dinheiro ali parado, sem poder receber. Ninguém aguenta, empresa nenhuma aguenta na isso. Hora de pagar o funcionário. Não, o funcionário você tem que pagar seu fornecedor, e às vezes você tira a nota fiscal, tem que pagar seu imposto. Então, é uma responsabilidade muito grande: energia, a água, o transporte, né, a logística, o óleo diesel. Você tem que estar com isso tudo em dia para que não venha, né, a dar problema. Edmilson, é um prazer muito grande recebê-lo aqui novamente, né? Hoje aqui eu recebi até uma denúncia do pessoal que está jogando lixo ali na estrada do assentamento dos Sem Alqueires, próximo dali da água, né? Nós tem que ter consciência, nós não podemos estar jogando esse lixo ali. A prefeitura, aí depois querem culpar a prefeitura, mas às vezes nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos que criticar, fazer uma crítica construtiva naquilo que realmente está precisando de receber uma crítica construtiva, e que também o prefeito, a administração, ele entenda que quando a gente está falando, nós estamos falando para que procure uma solução. E se tiver a solução, o problema se acaba e a pessoa volta a ser feliz. Agora, a população tem também que ter a consciência do que é que ela está fazendo, como que ela está procedendo dentro do nosso lugar, né? Edmilson também lá na limpeza urbana de Boa Esperança, ele é quem comanda lá, né? Então, Edmilson, eu queria que você, falando sobre tudo isso que a gente comentou aqui, que você fizesse um balanço assim das atividades de desenvolvimento urbano e transporte, né? Entregando a equipe da prefeitura, da Fernanda Milanese, que nós agradecemos aqui, né? Já fez entrevista aqui com a gente, o ex-prefeito Romualdo. Sabemos da capacidade de gestão dessa família, né? E junto com vocês já há muito tempo. Eu queria que você fizesse um balanço aí de Boa Esperança, como que está essa área do desenvolvimento. Só, Toninho, veja só, eu antes de estar respondendo aqui a pergunta, né, outras perguntas que o senhor vai nos fazer, só fazer um breve relato. Eu comecei a minha vida profissional aos 16 anos na prefeitura, né, já está indo para 34 anos já dentro da prefeitura. Nascido, crescido ali, né, na cidade de Boa Esperança, né, sou pai de 2 filhas, vô de 2 netinhos, que eu curto muito, né, são os meus xodós. E aos 16 anos, né, foi o primeiro emprego meu, né, a prefeitura. Comecei ali, seu Toninho, fazendo... Pode ser Toninho mesmo, deixa eu comecei ali fazendo bloco, né, a minha história na prefeitura ali, com contrato ainda na época, fazendo bloco, fazendo manilha, fazendo essa parte operacional pesada. Já fui auxiliar ali de patrol, né? Que antigamente a patrol ia fazer uma estrada vicinal e tinha que um ajudante ali para ver se não tinha um toco, uma pedra.
e trabalhei muito nessa área. Comecei em 89, em 94 eu fiz um concurso, né, para escriturário. Hoje nem existe mais essa nomenclatura, né? As gestões, os prefeitos, eles vão mudando. Hoje é agente administrativo, e ali eu passei em 6º lugar, né? E trabalhava no almoxarifado. Aí fui trabalhar no almoxarifado. Quando foi 2005, né? Eu optei, né? Me formei na 2º grau, em 94 ou 96, se não me falha a memória. Em 2005 fui fazer uma faculdade, né? Gestor em agronegócio. E aí formei em 2008. E a minha vida profissionalmente ela começou a mudar, seu Toninho, em 2009, até então, quando o ex-prefeito Romualdo, ele assumiu pela primeira vez a prefeitura de Boa Esperança, e ele foi montar uma equipe voltada para captação de projetos, né, de recursos ali. E ali eu fui trabalhando, assim, aprimorando, estudando, né, e aprendendo, me se dedicando. E fiquei ali por 13, 14 anos naquela área. Quando foi até dezembro de 2020, fiquei ali. A convite do ex-presidente da Câmara, lá teve uma eleição complementar, né? Então, o Renato, o vereador lá, me convidou para assumir a Secretaria de Planejamento já no dia 1º, dia 2 de janeiro de 2021. E fiquei ali, né, auxiliando o Renato, né, todo aquele conjunto político ali, até que se ocorresse uma nova eleição, que aconteceu isso já no dia 1º de agosto daquele ano. Então, assim, né, não foi uma tarefa fácil, né, porque a gente estava dentro do planejamento e a gente precisaria manter toda a estrutura do município. Nós estamos falando disso na parte técnica, na parte operacional. Foi, claro, nomeado alguns secretários ali para fazer parte daquela gestão, ali naquele momento do Renato. E nós demos a nossa contribuição com muita seriedade, com muita transparência, com muito respeito e com muita dedicação. E aí eu fiquei, né, até dezembro de 2021, na Secretaria de Planejamento. A Fernanda assumiu em agosto. Aliás, a eleição foi em agosto, ela assumiu em setembro, me parece. E com a saída do ex-secretário Tonon, ela me fez o convite, seu Toninho, para assumir a Secretaria de Obras. Então, eu passei 13 anos fazendo uma parte técnica, totalmente técnica. O senhor acompanhou a minha história lá, né, de projetos, de captação de recursos. Acompanhamos todos essa evolução, tudo que chegou para Boa Esperança nesse tempo, e fui assumir uma secretaria totalmente operacional. Imagine só, isso me fizeram um convite e eu tinha 2 dias, 1 dia só para pensar e dar a resposta, né? Então nós fomos assumir. E aí, respondendo a pergunta do senhor, né, essa questão da limpeza, essa parte operacional, na verdade, é um trabalho de enxuga-gelo. Todo dia é preciso fazer, né? A Secretaria Municipal, eu estou há 1 ano e já lá, frente à Secretaria, e ela é totalmente operacional. Hoje, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, ela cuida da parte de esgoto, né? Todo o esgoto da cidade. Lá a gente não tem o SAAI, não tem a CESAM. Depois, né, em algum momento lá na frente. Lá é SAAI? Não, lá é o município hoje. A CESAM, ela vai assumir. Mas é SAAI hoje? Não. É o município que ela é o responsável. Não tem uma autarquia? Não tem autarquia. Daí, né, a gente vê também um pouco de dificuldade, né? Porque é uma parte totalmente complexa e ela é muito operacional, né? A parte de iluminação pública, coleta de lixo, de entulho, rede de esgoto, toda essa parte operacional, a limpeza urbana, a secretaria, né? E toda a frota da prefeitura também é responsável pela Secretaria Municipal de Obras. E aí, seu Tony, quando eu cheguei, tomei um susto, né? Um desafio,
nós tivemos 6 meses de chuva, intercalando 20 dias, 15 dias, mais ou menos, mas chovendo constantemente. E aí quando chove é muito natural, né, que mato nasça, né, nas ruas, nas calçadas e avenidas. E aquilo foi assim, aflorou. Né? Então a cidade, ela como toda, ela tem uns bairros, a gente fala, Boa Esperança é pequenininha, mas na prática, para limpar ela, para fazer essa composição de limpeza, nem sempre isso é tão fácil assim. Né? Então peguei pandemia, peguei muitos servidores de atestado, de férias, pouca gente no quadro para trabalhar. E aí a gente tem 2 distritos, né, que é Sobradinho e Santo Antônio, e 2 comunidades que o senhor conhece bem, o senhor já fez serviço por lá, que é quilômetro 20 e Bela Vista. E aí a cidade completamente, assim, um mato muito alto. Seu Toninho, qual foi, assim, o que a gente se preocupou? Né? Quem é claro que não gosta de ver uma rua limpinha, uma avenida limpinha, bem cuidada. Então a Fernanda falou assim, olha amigo, você tem uma grande missão. Primeira missão que você vai ter é você cuidar dessa cidade para mim em curto espaço de tempo, que ela precisa dar uma ajeitada. E ela entende. Eu entendo, né, que às vezes o fator natureza, tá chovendo, e aí como é que você capina debaixo de chuva? Não tem como, né? Trocar o mato de lugar, né? Exatamente, né? Nós estamos mexendo com a semente ali, que ela vai germinar, e ali então tem que ter. E só que, Toninho, muita gente, André, não tem paciência com isso, não entende. E tira proveito do fator clima, às vezes para criticar, não tem a paciência, o tempo, né, às vezes do estiagem, para a gente entrar com esse processo de limpeza. E aí eu falei assim, tá bom, Fernanda, vamos ver o que a gente tem de pessoal. E aí o primeiro contexto, Toninho, o André, o Wilson, foi a gente chamar o servidor. Vamos conversar com nossos servidores. Né? E no meu quadro de funcionários hoje eu tenho 120, 130 só na Secretaria de Obras. Né? Vamos conversar com os servidores, né? Vamos envolver eles, né? Vamos dizer para eles que eles são importantes nesse processo. Eu sou efetivo, estou lá emprestado como secretário de obras, né? Por algum momento, eu sei que algum dia eu vou ter que fazer a transferência de cargo, estou muito consciente disso. E foi necessário envolver os servidores, dizer que eles são importantes nesse processo de limpeza. Não precisa fazer correndo, mas que faça devagar, mas que faça com carinho, faça com dedicação. Porque a população que paga o nosso salário. Então a gente precisa fazer bem feito, nós somos prestador de serviço. Aí fomos envolver também, além dos servidores ali operacionais, maquinista, operador, motorista. Fizemos esse processo, trouxemos ele para a gente conversar e dizer da importância que a gente precisava fazer esse serviço, não só esse, mas como todo o serviço que envolve a parte operacional. Ok, ponto. Qual foi o outro passo que nós demos, que nós precisamos fazer? Escolher bem os nossos gerentes de campo. Hoje eu tenho 100 funcionários, tenho 2 gerentes. Então eu não precisei alavancar um quantitativo enorme, colocar um gerente praticamente para cada servidor ou para cada 5 servidores. E assim evitando custos. Evitando custo. Aí nós equalizamos. Nós fizemos, aí eu preferi pedir a Fernanda mais gente operacional do que pagar mais cargo comissionado na minha folha. Então, hoje, praticamente, eu tenho 2 gerentes de campo, que são as pessoas... Eu quero mandar um abraço aqui pro José Passebon, que o senhor conhece. Esse mais Passabão, meu amigo. Um abraço aí pra você, Passabão. O Passebon, um guerreiro, uma pessoa muito dedicada, muito zelosa. E hoje eu estou com o Edinho Cunha, que foi também até um candidato lá, que nos ajudou muito. E eu tenho esses 2 gerentes. Passado isso, seu Wilson, André, Toninho, a gente fez essa preposição de diálogo, né, com o servidor, com todos eles, desde motorista, a todo mundo, a quem estava fazendo a varrição lá, colocar nesse processo. E eles entenderam a nossa mensagem.
E aí fomos depois conversar com os motoristas, com o operador, e aí fomos com o gerente, aí fomos fazer um cronograma de ação, né? Hoje a nossa cidade, nós fazemos essa limpeza, Toninho, de forma regional. Nós montamos uma folha de produção, né? E nós fazemos um trabalho regional. Exemplo, você conhece bem Boa Esperança. Eu quando começo a fazer a limpeza, eu pego lá Vila Fernandes, Vila Tavares, Nova Cidade, vem sentido ao centro. Limpo tudo lá. Não importa. Se eu vou gastar 2, 3 dias, eu preciso limpar lá primeiro. Aí eu venho para o centro, faço o rodízio todo ali no centro ali, vou no outro bairro que se chama Boa Mira, que é um bairro grandíssimo de novo. Enquanto eu não termino, eu não saio de lá. Vou para o Ilmucro, João Alves, que são mais perto ali. Dali eu saio para o interior. Aí eu venho lá de Sobradinho, que o senhor conhece bem, passo no quilômetro 20, Santo Antônio, e vou na Bela Vista. E vou fazendo o rodízio. Por que que nós optamos fazer assim? Por exemplo, eu estou lá na vila saindo para... uma vila, umas comunidades saindo para São Mateus. Estou limpando lá, alguém me liga, Edmilson, tem um montinho de entulho aqui que fica lá no outro extremo, lá no bairro Boa Mira. Então vou lá. Alguém me liga, aí eu saio lá do bairro Boa Mira, estou indo lá para o Ilmucovo, fica no outro extremo. Então, assim, se eu fico polarizando, eu perco muito mais tempo. Você vai ficar igual bala na boca de banguela. Exato, é isso aí. Vou ficar rodando o tempo todo e não vou conseguir produzir. Aí, verdade, isso aí é fato. Por quê? Eu perco muito mais tempo deslocando máquina, deslocando caminhão e operador para poder ficar pegando os montinhos para lá e para cá. Verdade. E aí nós fizemos uma planilha de produção, Toninho. O que é a planilha de produção? Nessa planilha de produção eu tenho uma data, eu tenho o local, o dia e a quantidade que me ajuda muito, por exemplo, de entulho que eu tirei naquele bairro ali, uma data ali. E aí eu consigo mensurar, porque eu já fui muito cobrado, eu sou muito cobrado. Alguém me passa uma mensagem, André, porque tem um monte aqui, tem mais de 2 meses, aconteceu comigo há 20 dias atrás, tem mais de 2 meses que não limpa aqui. Nem foi, seu Toninho. É muito normal ficar 10, 15 dias, porque eu tô falando, Boa Esperança, ela é pequenininha, mas na prática, para fazer essa limpeza, não é tão simples assim. É verdade. E aí eu falei assim, amiga, me dá um minutinho que eu só vou, daqui a pouquinho eu tô te respondendo. E realmente, fui lá e falei assim, eu passei no dia 3 e no dia 4 do 11, nesse bairro fizemos aí. E tiramos 12 caçamba de entulho, nesses 2 dias aí, 12. Agora a gente vamos fazer aqui uma ilustração. Imagina nós, que estamos aqui dentro desse estúdio agora, em 5, pegar 12 caçambas caçamba truque, que é uma 24-250, e espalhar no meio da rua alternada. Imagina que volume que dá. Muito grande. Isso dentro de 2 dias num único bairro, né? Então, assim, é o dever, é a obrigação a gente fazer. Então, esse cronograma, né, esse cronograma, essa folha de produção, ele me dá um norte de como eu estou fazendo e às vezes como eu preciso atuar com rapidez.